Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem? Como estão? Bom, hoje vamos falar sobre as 5 causas da existência de Deus segundo Santo Tomás de Aquino. Bom, primeiramente a gente tem que falar quem era Santo Tomás de Aquino. Ele é um teólogo, um dominicano, que viveu na Idade Média, no século XIII, e produziu um material riquíssimo em termos de teologia sistemática. É a Suma Teológica. Essa Suma Teológica, dentro da teologia sistemática, ela vai estudar de forma concomitante fé e razão. Então, é ali o final, é o período da escolástica, no qual a gente já tem ali algumas heresias sendo praticadas por alguns homens que separaram fé de razão. Então, São Tomás de Aquino, ele traz na sua raiz teológica, dentro da teologia sistemática, essa abordagem de, primeiramente, o indivíduo ter a fé e depois, em cima da fé, ele ter a razão, trabalhando de forma concomitante. Então, não adianta a gente estudar teologia tomista, né? Doutrina tomista dentro da teologia sistemática, se a gente não tiver ali conciliado fé e razão. Mas primeiramente a gente precisa ter fé. Como que a gente vai raciocinar em cima de uma coisa que a gente não acredita? Então fica extremamente inviável proceder dessa forma. Portanto, para a gente inclusive aprofundar os estudos teológicos através da teologia sistemática de São Tomás de Aquino, vai facilitar bastante os nossos estudos da teologia bíblica, da teologia fundamental, da teologia da moralidade cristã. Então, a teologia sistemática ela é fundamental para a gente estar entendendo, em cima da fé e da razão, as outras teologias. Bom, então vamos direto ao assunto. O que a gente vai abordar aqui? Dentro do primeiro livro da Suma Teológica, nós temos a abordagem da existência de Deus. Então, São Tomás de Aquino ele vai trazer ali 5 questões para abordarmos em cima da razão, como que a gente consegue explicar a existência de Deus. Lembrando, não é explicar Deus. Deus é absoluto, ele é inexplicável. É impossível conhecermos 100% absoluto. Mas nós podemos ter a consciência das coisas que não são de Deus, que não vão fundamentar em Deus, da sua existência, porque elas fogem das coisas de Deus. Então, o que é de Deus na essência, a essência do ser. Então, essas 5 razões, para a gente explicar a existência de Deus, são as seguintes. Eu vou explicar a primeira via, que ela procede do movimento. Então é a relação do atual que move a coisa potencial. Eu vou trazer um exemplo aqui bem prático do fogo. Então o fogo, ele é o atuante, ele é o cálido, é o agente prático. É ele que vai, através da sua natureza, transformar a natureza do ferro, fundindo através da chama. Então entendam que o ferro, nesse caso, ele é a coisa movida, ele é a coisa potencial. Ou seja, esse ferro tem potencial de receber esse movimento atuante do fogo e se transformar em um ferro derretido para ser manuseado. Então essa natureza de um agente ígneo para fundir o ferro é essa relação do atual com o potencial. Só que essas relações não são infinitas. Não existe essa possibilidade de uma coisa ser atual, atuante, cálido, prático e movido ao mesmo tempo. E como não existe essa infinidade, as forças motoras têm que ser precedentes. Alguma coisa precede ao fogo, movendo
a se tornar um atuante e mover outra coisa. Então, quando a gente diz que a origem do movimento, a origem dessa força motriz é Deus. Dentro da teologia sistemática, dos dogmas de São Tomás de Aquino, dentro dos seus estudos da Suma Teológica, nós conseguimos fundamentar o primeiro movimento como sendo o movimento de Deus. A segunda via, ela vai trazer uma relação de causa eficiente. Então nós já estudamos a primeira via, que é em relação ao seu motor fundamental, a origem de tudo, que é Deus. E agora nós vamos trazer a segunda causa eficiente. Ela vai se relacionar aos seres sensíveis. Poxa, o que é ser sensível, meus irmãos? Bom, o ser sensível é aquele que tem dentro da sua natureza e dos seus sentidos a percepção das coisas que acontecem ao seu redor. Então, quando a gente traz o ser sensível, nós trazemos o grupo dos animais. Só que essa natureza sensível, ela precede de outras duas naturezas. A natureza seminal, que é o ato de concepção desse ser. A natureza vegetativa, que é o desenvolvimento desse novo ser formado. E aí a gente vai ter esse ser formado através da natureza vegetativa, essa natureza sensível. Então entendam que para termos essa natureza da criatura criada por Deus, ela respeita esses movimentos, essas atuações. Então um ser de natureza seminal, ele é potencial para receber esse movimento, essa atuação que precede a sua natureza. Essa natureza movida vai passar de natureza seminal para uma natureza vegetativa, se desenvolver. E posteriormente teremos essa natureza sensível, que é esse ser formado, essa criatura formada. Segunda via. Terceira via de comprovação da existência de Deus ela procede do possível e do necessário. Então, quando a gente fala sobre a natureza das criaturas e das possibilidades e necessidades dessa natureza. Então, um ser natural, criado dentro da matéria corpórea, ele tem uma natureza que tem que ser respeitada. Essa natureza, ela também não é infinita. Ela vai terminar em um fim, e esse fim se chama Deus. Quando a gente altera essa natureza, nós estamos corrompendo-a, afastando ela da sua finalidade, que é justamente terminar em Deus. Então essa é a terceira via. É a questão da procedência do que é possível e necessário para cada natureza. Então percebam que cada natureza tem as suas possibilidades e suas viabilidades de chegarem a Deus. A partir do momento que nós alteramos essa natureza, nós estamos desordenando esse fluxo divino que vai conduzir cada natureza a Deus. Quarta via. A quarta via, ela vai falar dos graus do bem, da verdade e da nobreza. Então vou trazer um exemplo muito prático aqui para nós. A questão dos graus do bem. Existe um bem que ele é individual. Nós podemos dizer que esse é o menor grau dos bens. E nós temos também um bem universal. Esse bem universal resume-se: Deus. A própria Escritura Sagrada diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ora, então, se eu for tratar que tudo coopera para um bem,
Quer dizer que até as coisas ruins cooperam para o bem de Deus. Então esse bem nós chamamos de bem universal. É o grau máximo. É todo ato, todo feito dentro de cada natureza, ordenadamente falando, tem que ser visionado, vislumbrado para esse bem universal. A partir do momento que nós temos apenas o bem individual sendo prioritário, nós vamos estar simplesmente atrelados à natureza sensível, que é a natureza dos animais. Então, um animal, ele tem a necessidade de se alimentar. Um lobo, ele vai sair à caça, ele vai se alimentar, buscando esse bem individual. Então entendam que o bem universal não pode ser alcançado pelos animais. Ele só pode ser alcançado por uma natureza que nós chamamos de natureza intelectiva. Que ela vai estar atrelado à nossa natureza humana, nossa compleição de corpo e espírito. Essa natureza, ela vai proporcionar que nós cheguemos ao bem universal, mas a gente precisa ter intelecto e vontade alinhadas. É um grau que está acima da natureza sensível. A natureza sensível não pode levar a um bem universal. Ela sempre vai levar a um bem individual. Quinta e última via, ela vai proceder do governo das coisas, o governo dos corpos naturais, que é a matéria. Então ela opera com vistas a um fim, não pelo acaso, mas pelo intelecto que eu acabei de citar. Então quando a gente tem esse entendimento de que um bem universal pode ser alcançado somente pela vontade trabalhada com o intelecto e não com a coisa sensível, somente assim nós poderemos alcançar Deus. Através da nossa compleição, natureza e espírito, não somente natureza e alma. A alma, ela é sensível. A alma está atrelada à natureza sensível. Mas o espírito não. O espírito está atrelado ao intelecto, por infusão divina. Deus infunde em nós o intelecto para que esse intelecto desenvolva na vontade um desígnio e o bem, a busca desse bem universal. Então, meus irmãos, nós mostramos aqui, segundo as doutrinas tomistas, as 5 razões da existência de Deus. Então, cabe a nós meditarmos. Para quem quiser depois estudar as obras de São Tomás de Aquino, é o primeiro livro. Ele vai estar constando lá na segunda questão, sobre a existência de Deus. Então, meditemos, oremos bastante, para que o poder do Espírito Santo possa nos conduzir para uma verdade universal. Essa verdade universal não tem outra palavra. É Deus. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.